o peso invisível de viver para agradar os outros. Desde muito cedo, ensinaram a ela que ser amada era questão de merecimento, que o amor vinha como prêmio, não como presença. Então, ela aprendeu a observar os olhos dos outros antes de decidir o próximo passo, a moldar a voz para caber no espaço que lhe davam, a conter a raiva, o desejo, a verdade, tudo por medo de parecer demais. Ela se tornou boa em se esconder, boa em agradar, boa em sorrir quando queria gritar. Tão boa que, aos poucos, esqueceu quem era antes de aprender a agradar. Porque viver para os outros tem um custo. A alma vai ficando em silêncio, sufocada debaixo de tantas versões inventadas. Mas ninguém via o cansaço que ela carregava no peito. O esgotamento de ter que manter tantas máscaras, de ser perfeita em tantos papéis. Filha ideal, amiga compreensiva, mulher controlada. Tudo isso para ser aceita, tudo isso para não ser deixada. E mesmo assim, ainda deixavam. Havia um peso invisível em tentar caber em lugares que não foram feitos para sua alma. Um fardo tão antigo que já parecia parte do corpo. Mas no fundo, em algum lugar esquecido dentro dela, havia uma voz, fraca, quase imperceptível, que sussurrava. E se não for por eles? E se, só por hoje, você escolher você dois? O primeiro sussurro da intuição, quando ela começa a se ouvir, foi numa manhã qualquer. A rotina era a mesma, o café no mesmo copo, as mensagens que chegavam exigindo mais do que ela tinha. Mas algo, naquela manhã, estava diferente. Um silêncio dentro dela parecia mais forte do que o barulho de fora. Um silêncio que não era vazio, era presença. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se apressou. Parou, respirou, e naquele breve instante, escutou algo que vinha de dentro. Não era uma voz clara, era um sussurro, um aviso sagrado. Você está cansada de fugir de si. Foi como se o corpo inteiro reconhecesse a verdade que a mente ainda não conseguia aceitar. Ela sentiu, pela primeira vez, que talvez existisse um caminho que não passava pelos outros. Um caminho que começava nela. 3. O desconforto de desapontar. E a liberdade que nasce disso. Escolher-se não vem com flores, vem com culpa, com medo, com a sensação amarga de estar sendo egoísta. Ela começou a dizer não, com a voz ainda trêmula. Cancelou compromissos que não queria ir. Discordou em conversas que antes aceitava calada. E aos poucos percebeu que decepcionar os outros não a matava. Pelo contrário, cada decepção alheia era uma libertação interna. Porque ela entendia, com dor, que era impossível ser inteira para si e ao mesmo tempo perfeita para todos. O desconforto de desapontar foi o preço da liberdade. E ela começou a aceitar que não havia como ser fiel a si mesma sem desagradar quem se acostumou com sua submissão. 4.
O momento em que ela diz não e sente culpa, mas não volta atrás. Naquele dia, ela olhou nos olhos de alguém que amava e disse não. Não com raiva, não para machucar, mas porque sua alma já não suportava o autoabandono. A culpa veio forte, antiga, como um reflexo condicionado que gritava: você precisa ser aceita. Mas pela primeira vez, ela não recuou. Sentou com a culpa, conversou com ela. Entendeu que aquela culpa não era dela. Era a herança de uma vida inteira sendo ensinada a se calar. E ao não voltar atrás, ela não se perdeu, se encontrou. 5. A beleza de perder quem não sabe amá-la na nova fase. Nem todo mundo fica quando a gente muda. Alguns se afastam, outros se ofendem. E há aqueles que simplesmente não conseguem mais nos reconhecer sem as máscaras que amavam. Ela chorou. Chorou por cada pessoa que virou passado. Mas no meio do luto, percebeu uma coisa estranha: o alívio. O espaço que esses vínculos ocupavam se abriu e com ele veio a possibilidade de se cercar de relações onde ela não precisava se diminuir para caber. Era doloroso perder, mas havia beleza nessa limpeza involuntária, porque o que ficou, ficou por amor verdadeiro. 6. Como cada escolha por si mesma é um ato de renascimento, ela começou a perceber que cada escolha que fazia por si mesma, por menor que fosse, era um parto. Dizer não, ir embora, desligar o telefone, colocar um limite, respirar antes de reagir, tudo isso era mais do que atitude, era renascimento. E como todo nascimento, vinha com dor, mas também com luz. Ela não estava apenas mudando, estava nascendo de novo. E com cada renascimento, uma versão antiga, cansada, submissa, quebrada, se despedia, em paz. 7. A dor silenciosa de deixar versões antigas morrerem. Ela pensava que crescer seria leve, mas descobriu que há uma dor que não se grita. É a dor de olhar para a mulher que ela foi, com ternura, e deixá-la partir. Aquela que aceitava migalhas, que sorria por medo de ser deixada, que se calava para não provocar conflitos. Essas versões viveram com ela por muito tempo, ajudaram-na a sobreviver, mas agora já não serviam. E deixá-las ir foi como perder partes do próprio corpo. Ela chorou por si, pela mulher que tentou ser tudo para todos, e ao chorar, deu um adeus digno àquelas versões. 8. O luto necessário por quem ela foi, mesmo que já não caiba mais, não existe evolução sem luto. Ela entendeu isso quando parou de se cobrar força constante e se permitiu sentir saudade de quem foi. Sim, ela já não cabia naquela mulher, mas isso não significava que não a amava. Sentou-se com suas memórias, revisitou os erros, os silêncios, os amores mal curados. E ali, naquele luto silencioso, fez as pazes com o passado. Porque crescer não é rejeitar quem fomos, é abraçar com gratidão.
e depois deixar ir. 9. A paz que nasce quando ela para de lutar contra a própria verdade. Ela percebeu que o maior conflito da sua vida era interno. Passou anos lutando contra sua própria intuição, anulando pressentimentos, se explicando demais, se afastando do que doía, mesmo sabendo que era onde estava a cura. Mas houve um dia em que ela parou de fugir. Olhou para sua verdade, nua, crua, imperfeita, e pela primeira vez não tentou mudar. Apenas aceitou. Foi nesse dia que a paz chegou. Não como euforia, mas como silêncio. 10. A leveza de não se explicar tanto. Ela sempre sentiu que precisava justificar tudo, cada escolha, cada ausência, cada mudança, como se a validade da sua existência dependesse da aprovação dos outros. Mas um dia, ela apenas se calou, deixou que pensassem, que julgassem, que criassem suas próprias histórias, e não sentiu culpa, sentiu leveza, porque entendeu que a verdade não precisa de aplauso. E que se explicar demais é um modo sutil de pedir permissão para ser quem é. Ela não pedia mais. Ela simplesmente era. 11. A coragem de ser incompreendida por quem não evolui junto. Nem todo mundo vai entender. Alguns vão dizer que ela está estranha, egoísta, distante. Vão sentir falta da mulher que aceitava tudo calada. Mas ela não tentava mais ser compreendida, porque entendeu que nem todo mundo tem capacidade de enxergar a alma alheia quando ela começa a brilhar. Ela não esperava mais que os outros acompanhassem sua jornada. Apenas seguia, mesmo sozinha, mesmo julgada, com coragem. 12. As pequenas decisões diárias que selam grandes transformações. Não foram os grandes gestos que mudaram sua vida, foram as pequenas escolhas. Levantar da cama sem se odiar, comer com atenção, desligar o celular para ouvir a si mesma, dizer "eu mereço". Esses pequenos rituais cotidianos foram costurando uma nova mulher. Ela percebeu que se escolhia nas entrelinhas. Na delicadeza de se tratar com respeito, e que essas decisões silenciosas eram revoluções disfarçadas. 13. O reencontro com a mulher que ela escondia de si mesma. Havia uma mulher dentro dela, inteira, selvagem, sensível, que foi enterrada por medo. Medo de não ser aceita, de ser grande demais, de incomodar. Mas aos poucos ela foi cavando, tirando as camadas de vergonha, dúvida, culpa. E então, num dia comum, a encontrou, nos olhos do espelho, no jeito de falar. Na forma como se recusava a se apagar. Era ela mesma, sempre foi, a mulher que sempre existiu, mas que agora, finalmente, podia respirar. 14. O amor que floresce quando ela se escolhe sem culpa. Ela descobriu que o amor próprio não era um grito, era um florescer. Não precisava mais se provar, nem se endurecer para ser respeitada. O amor que nasceu dentro dela era silencioso e firme. Ela se olhava com compaixão, perdoava seus tropeços, acreditava em si sem precisar de plateia.
E quanto mais se escolhia, mais se tornava jardim. Amar a si mesma sem culpa foi o ato mais radical de liberdade que já viveu. 15. A certeza de que toda despedida interna é, na verdade, uma celebração. Hoje, ela sabe, cada vez que se escolhe, uma versão antiga se despede, e não com dor, com honra. Ela não carrega mais a culpa de crescer. Celebra cada fim, como quem entende que os ciclos morrem para que a alma floresça. E em cada despedida interna há um renascimento. Porque toda vez que ela se escolhe, uma velha versão se despede em paz, e a nova finalmente dança leve, viva, inteira.